para quem não me conhece, sejam bem-vindos. Eu sou o Mário, dirijo esse templo. Nosso trabalho, nossa conversa sobre hoje é sobre caboclos, mas uns caboclos específicos. Quando a Umbanda nasce, ela começa a se firmar como algo socialmente aceito, com todas as questões de existência da própria Umbanda, no início do século XX, nós temos 3 entidades em que a Umbanda trabalha: os herês, os pretos velhos e os caboclos, ok? Então a Umbanda, quando ela nasce, de forma estética e de forma de existência da Umbanda, ela tem somente essas 3 entidades, 3 grupos de seres com que ela trabalha: caboclo, herê e preto velho, ok? Claro que a Umbanda, ela como um movimento que vai se articulando, que vai recebendo influências, muitos terreiros que eram de macumba, terreiros de candomblé, de caboclo, terreiros de cabula, que existiam no Rio de Janeiro e que eram perseguidos, logicamente, tornaram-se terreiros de Umbanda, porque a Umbanda já tinha uma proteção mais clara das instituições governamentais. Então, a perseguição que havia para esse tipo de prática, da macumba, da cabula e candomblé de caboclo, especialmente no Rio de Janeiro, não havia relação à Umbanda. Por quê? A Umbanda não tinha tanta perseguição. Então, essa questão da forma como a Umbanda nasce já demonstra essa proteção que ela tinha dos meios oficiais. A Umbanda nasce no meio de brancos, de pessoas que tinham uma certa posição social. A Umbanda, no começo, não tem nada de preto nem de pobre. Ela é somente para brancos que tinham uma cultura melhor e que tinham um poder, um capital político muito grande. Por isso, não havia muita perseguição à Umbanda. Outros terreiros, vendo isso, começaram a se dizer também de Umbanda, e isso houve a troca entre todos, ok? Então, quando eu falo no caboclo, pois não. Claro, a Umbanda nasce sob a influência gigantesca do Espiritismo. Veja, a base do Espiritismo é dizer que ela é uma ciência, não é uma religião. Se é uma ciência, ela se baseia na ciência, na razão. Então o espírita dá essa visão à sua prática, que é algo racional, que é algo baseado na ciência. E isso também vai entrar na Umbanda, como que a Umbanda é uma ciência. E as explicações que a Umbanda vai dar para a sua própria prática, no seu início, todas se baseiam no Espiritismo. Por isso, no Congresso de 41, que é o primeiro congresso espírita de Umbanda, quando se reúne a Umbanda para discutir sobre Umbanda, ele tem esse nome: Primeiro Congresso Espírita de Umbanda, porque precisava-se dar à Umbanda todo o caractere de espiritismo, como ciência, que era algo racional, com base na razão e na ciência. Então isso influencia diretamente a forma como a Umbanda se desenvolve, e por isso o respeito que ela tinha, melhor, não no respeito, mas ela não é tão desrespeitada quanto as demais formas de culto, que era feita eminentemente por pretos.
como era feito por preto, lógico, como sempre eu lembro, preto é coisa ruim, preto é maldito, e assim por diante. Então, se eu tenho toda uma roupagem da ciência espírita, formado por pessoas brancas, que o discurso é que eu estou pegando as práticas fetichistas que contaminaram tudo isso, e eu vou limpar a partir de agora, criando a Umbanda, sob o controle do espiritismo. Igreja, que são as duas coisas que vão me controlar. Por isso que o caboclo, Sete Cruzilhadas, ele é o quê? Na sua encarnação última é um caboclo, mas na penúltima ele é o quê? Um padre. Então eu tenho essas duas coisas. Eu tenho que me pautar pela cientificidade do espiritismo e pela Igreja Católica, pelo cristianismo. É isso que vai me dar segurança para eu continuar a minha prática. Então, veja a construção que foi feita para tirar qualquer lembrança preta da Umbanda. Toda. E a construção ela vai sendo feita. Porém, havia práticas espirituais dos pretos, dos negros, que não se adequavam em absoluto com os ideais dessa Umbanda nascedora. Mesmo assim, acabou-se usando o nome, porque era um nome que já se tornou aceito. A prática da Umbanda como ciência. A prática da Umbanda como algo de branco. Qual a necessidade, então, de criar essa Umbanda? Eles têm alguma magia, alguma força possível da Umbanda? Tipo, por que só não continuar no espírito? É porque é feliz, assim, acaba... Ok, a pergunta foi por que se criou então a Umbanda e não se manteve no Espiritismo. Isso é claro. Veja, no Espiritismo incorpora inúmeros tipos de seres. Os seres ditos não bem-vindos, eles são desobsedados. Então, quando eu incorporo no Espiritismo um preto velho clássico, Espiritismo clássico, se incorpora um preto velho, eu vou falar para ele sair, para ele desincorporar, e vou pedir para a pessoa que incorporou passar por sessões de desobsessão, e eu vou esclarecer esse espírito para ele ir para a luz. Essa é a ideia do Espiritismo. Isso também se dá na Umbanda. Não tem, quando vai um terreiro, vai afastar algum espírito mal da pessoa, aí se faz as reuniões para que a pessoa que traz consigo essa carga possa tratar-se, e depois o próprio terreiro vai pegar, entre aspas, esse ser e vai doutriná-lo, entre aspas, para levá-lo para a luz branca, que ilumina, que esclarece. Então veja, não é que empretece, é que esclarece, que sai das trevas, da negritude. Isso é a construção que vai sendo feita ao longo do tempo. Pois não. A gente pode entender que um dos maiores objetivos da Umbanda é resgatar a ancestralidade que se perdeu na identidade negra. Objetivos da Umbanda é de resgatar a ancestralidade negra que se perdeu. Não. Não, em hipótese alguma. A Umbanda nunca busca isso. A Umbanda nunca buscou isso. A Umbanda buscou o contrário. Apagar por completo qualquer lembrança do negro, do preto, da África, e reescrever tudo isso de forma completamente diversa. Por isso você vai ver as comparações de orixá com anjo, orixá com santo. Então eu vou arrancando toda a parte preta, porque orixá, agora está uma discussão na internet, que orixá não tem cor, orixá é energia, que orixá não precisa me preocupar com Iemanjá, se ele é preta, se ele é branca, laranja, que pode ter Iemanjá. Bom, essa é uma falácia, é um sofisma sem tamanho. Iemanjá é uma divindade do povo Yorubá que nasceu entre os Egbá, na Nigéria. Ponto. É uma entidade, é um orixá do rio, não é do mar. Nós cultuamos no mar aqui por uma questão de modificações que já existiram.
sincretizou Iemanjá no Senhor dos Navegantes, no Senhor da Conceição. Então, sincretizou o personagem Iemanjá, a divindade Iemanjá, que tem um outro papel na Nigéria. Ela foi ressignificada no Brasil, tornada branca para ser aceita. Então, essa é o que acontece normalmente. E, como tem um ponto de Yansan que canta assim: Yansan, mãe virgem, dos cabelos loiros. Esse é um ponto de Umbanda, da Umbanda velha, da Umbanda dos anos 30 e 40. Como é que eu posso dizer que Yansan é virgem e tem cabelos loiros? Yansan, ela foi amante e esposa depois de Ogum e amante de Xangô. Como é que ela é virgem? Ela teve 9 filhos, o último é Gungun. Como é que ele é virgem? E loira onde? Você só oxigenou o cabelo, porque ela é preta. Então isso é a construção que vai sendo feita, e os caboclos são iguais. Então os caboclos, no universo umbandista, ele é primordial. Por isso o caboclo Sete Cruzilhadas, ele é aquele que dá origem à Umbanda. Depois que ele se manifesta, é que a Umbanda nasce. Veja, qual é a primeira entidade que Zélio incorpora? O pessoal que é da Umbanda aqui. Não, gente. É um preto velho, vocês esqueceram? Então, o preto, o que o preto faz? Só aparece. Mas quem cria a Umbanda? O caboclo, porque ele é um padre. Porque ele era um caboclo que foi um padre anteriormente. Então, um preto não pode criar Umbanda. O preto sai, o primeiro ser que ele incorpora é um preto velho, mas ele é retirado da história, é o Pai Antônio. Ele é retirado da história, fica em segundo plano, e aí vem o caboclo, que assume o papel fundante da Umbanda, que anuncia a fundação da Umbanda. Então, veja, a Umbanda, o caboclo é muito importante, em que pese que as pessoas não curtem gíria de caboclo, só gostam de gíria de Exu. Mas, enfim, o caboclo ele é fundamental na Umbanda. E por que o caboclo é fundamental na Umbanda? É muito bem a observação que foi feita disso daí, porque ele é o herói nacional. O Brasil precisava, no momento político, da afirmação do herói nacional. Então, por isso que você vai ver a Guarani, você vai ver o índio peri, né, do caboclo forte, mas esse caboclo tem a característica do que é. Ele é o caboclo que abandona a tribo para ser subserviente ao branco. E é esse caboclo que presta. Que se você vê inteiro de Umbanda caboclo selvagem, não, o caboclo é cristão, ele fala na Nossa Senhora, ele fala da Trindade, ele fala de Jesus. Por quê? Porque o caboclo, ele não pode ser caboclo de verdade. Ele tem que ser o caboclo cristão. Já convertido, que é o famoso, que é as diferenças do Exu, né? Exu pagão, Exu... Como é? Batizado e depois coroado, né? É a mesma coisa. O caboclo se batizou na lei cristã. Então, e aí, nesse caso, nós temos aí, no universo dos caboclos, que a Umbanda tem, começaram a aparecer outros seres, além do caboclo, do herói nacional indígena. E aí começou a ter diferença entre 2 tipos de caboclo. Os caboclos... Não. De pena. Esses de pena seriam os indígenas e os caboclos de couro. Babá, mas de couro, por quê? Por causa do gibão, do vaqueiro, do boiadeiro, então das pessoas do Nordeste, Norte e Nordeste, que trabalhavam na lida com o gado. Então esses, especialmente, eram os caboclos de couro, ok?
E dentro dos caboclos de couro, nós vamos encontrar hoje, especialmente, duas categorias, que são dos boiadeiros e dos vaqueiros. Ok? O boiadeiro é o próprio tocador da boiada, por isso os pontos que existem, e o vaqueiro é aquele que auxilia, prepara o material, faz a sela, monta o gibão do boiadeiro, é o cara que que sustenta o trabalho do boiadeiro, que prepara o chicote, que prepara os bridão, freio, tudo aquilo que o cavaleiro vai usar, quem prepara isso é o vaqueiro. Ok? Então, esses dois elementos principais é que são chamados de caboclos de couro. E aí, conosco, no universo de caboclos, que a Umbanda vai abraçando, porque a Umbanda parece um polvo, né? Abraça um negócio, já puxa, já abraça outro, já puxa. Por quê? Porque o ser humano faz isso. Ele pega a Umbanda como um grande guarda-chuva e coloca tudo por baixo. Por que isso acontece? É uma questão da modernidade fluida, né? Que tudo pode, eu não tenho nenhum compromisso com nada, tudo é permitido, o que vale é eu me sentir bem. O que vale é o ser humano, o indivíduo. Foda-se a comunidade, foda-se a sociedade, o que importa é o meu prazer. Se o meu prazer é alcançado, logicamente eu estou certo, porque eu não me importo mais com a sociedade. Por isso que cada vez mais a sociedade está se fragmentando, porque o que há a importância é tão somente com o indivíduo. E a Umbanda passa por isso e passa por isso até hoje. Você vai continuar essas mudanças, a Umbanda carismática, a Umbanda não sei o quê, a Umbanda não sei o quê. Eu vou readaptando, reescrevendo, ressignificando a Umbanda de acordo com o mercado, com as pessoas que a procuram. Então, essa ressignificação que eu sou completamente contra. É isso que eu faço no meu terreiro, é tentar acabar com isso e voltar para os anos 20, 10 ou século XIX, quando a macumba existia. Tudo que é branco. O branco, então, que não é preto. Então, eu começo numa banda esotérica. Vou abraçar todo o universo hindu erroneamente, porque a banda esotérica trabalha com os livros da Blavatsky, que era uma russa que recebeu uma iluminação dos avatares da grande fraternidade branca, e aí ela se iluminou, escreveu um monte de livro, e aí uma banda esotérica pega os livros dela, devora como fundamento da sua prática. Por que não pega Ifá, que é do preto, eminentemente do negro? Lógico, a ordem de Tule, ela vem da sociedade teosófica. Por quê? Porque essa teoria fala da teoria das raças, que também fala também no espiritismo. Sim. Dos discursos de embranquecimento. Pois não, Miyazaki. Não tenha dúvida, eu ia chegar nisso, você já adiantou, mas isso, obrigado. Realmente, a questão dos caboclos do Nordeste começa a acontecer quando? Quando o nordestino começa a vir para o Sudeste. Quando tem a diáspora do nordestino, da questão da seca, que aflige por demais o sertão nordestino, eles começam a vir para o Sudeste no início do século XX e vão trazendo consigo as práticas espirituais deles, especialmente a Jurema, que era o catimbó, não tinha nome Jurema ainda, né? Era o catimbó. Jurema vem depois para embranquecer o nome, que catimbó é um nome de feitiço, então eu vou chamar de Jurema e não de catimbó, igual a macumba. Eu não falo macumba, porque macumba virou nome de feitiço, em que pese macumba ser um instrumento musical. Você pega os jornais, eu até mostrei para a Jéssica, minha namorada, outro dia, dos jornais do século XIX, dos festivais de macumba que tinha no Rio de Janeiro, inclusive anunciando que uma banda do exército
de macumbeiros mostraria os acordes de macumba na praça. Isso está nos jornais do século XIX. Então, como é que um instrumento musical ele passa a nomear um rito e depois passa a ser algo malévolo? Essa é a construção que é feita. Por isso que eu não posso falar nunca que a Umbanda vem da macumba. Imagina, macumba é coisa do mal. Porque é praticada pelos pretos. Sim, sim, sim. É um instrumento musical que depois deu nome ao culto, à prática, e depois se tornou uma coisa ruim. Porque era eminentemente feita por preto e por pobres. Ponto. E eu tenho que elitizar a Umbanda. Então, o que for de preto e pobre, eu tenho que tirar isso. Eu tenho que dar um olhar branco, hindu, egípcio. Não, mas Egito fica na África. Não, mas é África branca. Que foi helênica, o domínio do Alexandre o Grande, por isso que chama Alexandria. Vem da Grécia, orra. É lógico. Então, essa construção horrível que nós estamos tentando desconstruir e quebrar isso. Não é fácil. Então, na verdade, com essa individualização atual da Umbanda, com essa fragmentação, voltar-se para o negro de novo e tirar a branquitude da Umbanda é um trabalho do terreiro e do dirigente. Acaba sobrando para os dirigentes. Só para o dirigente que sou eu, não tem outro que eu conheça que faça igual eu faço. Eu não conheço ninguém. Pode ser que haja, eu não posso ser tão idiota e falar que sou eu que faço isso. Mas não conheço um outro terreiro em que o dirigente tenha essa assistência. Que tenha essa assistência, reconheça tudo que aconteceu historicamente falando e tente retornar, um retorno às origens. Pois não. Nós temos caboclo e verdadeiro não bandas. Fazendo um paralelo com Angola, existe uma certa distância desses cursos que você está dizendo. Você poderia explicar? Como assim Angola tem uma distância? Eu não entendi. Porque no Angola você tem os caboclos. Não suponho que seja um pouco diferente dos caboclos da Umbanda ou é a mesma coisa? Ok, eu entendi. E pergunta a respeito dos caboclos de Angola, do candomblé de Angola e os da Umbanda. Bom, voltando, além dessa influência que vai dar aqui, que é da Jurema / Catimbó, qual que é a maior influência para esse tipo de caboclo também? O candomblé de caboclo. O candomblé de... Não, o bate-folha é candomblé de Angola. É o candomblé bantu. O candomblé de caboclo não é isso. O candomblé de caboclo, ele nasce muito antes do candomblé existir como candomblé. O nome candomblé, ele vai pegando força no século XIX. O candomblé de caboclo é a prática, é a brasileirização da prática dos povos bantu que chegaram no Brasil no século XVI. Então a diferença, são 3 séculos de diferença. Porém, os bantu ficaram muito tempo no Brasil e foram misturando as suas práticas com dos indígenas e também com a parte católica popular. E essa construção deu no candomblé de caboclo, porque os inquice, que são as divindades bantu, não são comuns a muita gente. Cada grupo étnico dos bantu cultua uma divindade, porque infelizmente as pessoas pensam a África como um todo, e não é. São 52 países a África. Mais de 1000 povos diferentes, cada um com a sua prática específica, com a sua forma de olhar o mundo específico. Não é tudo igual, homogêneo. Cada grupo humano, em que pese ser em bantu ou o que seja,
vai ter a sua própria particularidade. Enfim, essas pessoas que mesmo antes de serem escravizados não se conversavam espiritualmente, são todos jogados no Brasil ao mesmo tempo. Precisava fazer o quê? Na matemática, que é o mínimo denominador comum na matemática. Então, o que é comum a todos nós? Para que a gente possa conversar entre nós. Ancestralidade. Beleza. Então, o culto é um ancestral, e isso é comum a todos nós, negros bantu. A divindade que você cultua para a água, como é que chama? Ah, chama tal. Poxa, na minha chama tal. E na sua chama tal. Então, a divindade da água não tem um nome comum. Existe uma divindade para a água? Existe. Tem um nome comum? Não. Vamos tentar encontrar um nome comum. E assim vai. Então é uma construção que vai sendo feita. Ninguém senta para fazer, gente. Não é isso que acontece. Não tem uma reunião de velhos. Vamos discutir. Não, isso é com o tempo. Vai acontecendo isso, que é a socialização das pessoas e do própria religião. Ela vai se socializando. E essa construção demora para ser feita. E vai sendo feita ao longo do tempo. Para e passo. E dá, no século XIX, o chamado candomblé de caboclo. Porque não existia nome candomblé. O nome candomblé vem da Bahia. Mas era de orixá. Quem dá o nome de candomblé é no século XIX, somente. Até então não existia. Mas não existia a prática espiritual do negro no Rio de Janeiro antes? Claro. Aí a academia nomeou essa prática de candomblé de caboclo. Lógico que não. Banda quer dizer cura. A raiz é uma raiz de bantu, tem uma discussão muito grande, ou vem de candombe, que é festa, uma outra palavra que eu esqueci, mas as duas se referem à festa. Festa é dançarmos juntos, é isso, quer dizer, a palavra candombe virou candomblé. Não tinha nome. Então, para o ocidental é difícil ter uma coisa que não tenha nome. Então, tenta sair da caixinha ocidental e pensar como um negro africano. Por que eu vou dar nome para isso? É o que menos me importa. Vamos reunir, vamos trocar ideia, vamos macumbar, vamos fazer a nossa prática. O nome que isso vai ter não me importa. O nomear, eu estou lendo um artigo agora sobre denominar as coisas, é nosso isso, do Ocidente. Categorizar, encaixar, isso é nosso, é do Ocidente. Para o preto, para o africano, ele não se importa com isso. Porque assim, como linguista, assim, tem alguns até que dizem uma coisa não existe se você não nomeia. Mas isso vem da onde? Isso vem da onde? Vem da Bíblia. Quando é quem que nomeia as coisas? Não, quem nomeia as coisas, gente... Ô padre, por favor, quem que nomeia as coisas? Olha, nem o padre sabe. Adão, aê! Adão que nomeia as coisas. É Adão que dá nome às coisas. Então, as coisas só existem quando Adão dá nome para elas. E quem que é Adão? Primeiro o homem. Ele que dá nome às coisas. Então, essa é uma tradição ocidental, eminentemente, que não cabe para a África. A coisa existe porque Deus criou, não porque eu nomeei. Não tem desconstruir muita coisa da nossa cabeça. A questão é essa. Nós temos que desconstruir uma série de coisas que estão em nós arraigadas. E é o pensamento ocidental. Eu nasci na caixinha e eu tenho que quebrar essa caixinha. O problema é esse. É difícil sair da caixa, estourar essa caixa. Não entendi. Mas na cultura brasileira a gente não nomeia muitas coisas. Não, então.
A coisa é a coisa. É a mesma coisa era a prática que era feita por eles. Não precisava ter nome. Precisávamos fazer. E eles perguntavam uma necessidade deles fazerem isso. Sim, porque qual que é o objetivo maior de todo africano? Cultuar o meu ancestral. Porque o meu ancestral é a minha lembrança, é a minha ligação com o universo corretamente. Nunca. Que era a árvore do esquecimento, quando ele tinha que andar em volta da árvore do esquecimento antes de embarcar nos tombeiros, os navios que traziam para cá os pretos, os escravizados. Eles tinham que dar 7 voltas em volta de uma árvore chamada árvore do esquecimento. Era um ritual que eles tinham que fazer antes. O branco é tão filho da puta que até isso ele fez. Criou um ritual do esquecimento para o escravizado. Então veja, até isso foi feito com o negro, com o escravizado. Para esquecer a sua origem, de onde ele veio. E é fundamental que eu faça esse resgate, aqui, pelo menos no meu terreiro, pelo menos aqui. Porque as pessoas compreendam o quanto nós somos racistas, preconceituosos, não gostamos de preto, isso é nosso. Isso. Ah, mas babá, eu não sou racista. Você foi criado assim. Você só não vai ser mais quando você entender que você foi criado assim, construído assim e quebrar com isso. Você sempre vai ser racista. Maior ou menor grau. Ah, eu não sou. Sempre. Eu sou racista. A construção do Mário se baseia no racismo. Por mais que eu tenha um discurso que eu fale, chega uma hora, se você se pega sendo racista. Não tem como evitar isso, gente. Até o próprio preto passa por isso. Primeiro, que se reconhecer como preto, do que muitos não se reconhece como preto. E assim vai. Então, isso é uma criação, é uma imposição que nos foi feita pelo mundo ocidental, pela branquitude e assim por diante. Então, essa desconstrução, primeiro tem que aceitar. Nós não aceitamos isso. Eu vejo aqui as faces de discordância comigo. Muitos aqui me olham com um olhar de ódio. Porque esse ódio que me estão dando é assim, não é porque eu falei isso, é porque estão percebendo que eu tenho razão. Isso que é o foda. E como eu tenho razão no que eu estou falando, estão bravos comigo. Como é que eu fui capaz de apontar isso neles mesmos? Gente, nós somos isso. Enquanto eu não me der conta do nosso papel, o meu papel como dirigente de um terreiro é fazer isso, e dos meus membros de quebrarem a cabeça para me acompanharem. Nesse sentido. Então, o caboclo, ele passa por isso. O candomblé de caboclo, esse caboclo já existente aqui, ele já é cristão. No candomblé de caboclo, ele é cristão. Ele canta para Jesus, para Nossa Senhora da Aparecida, ele elogia os santos católicos no século XIX. Por que isso? Porque quando os pretos, especialmente Bantu, vêm para o Brasil, que não são católicos, ou são conversos católicos em Angola, chegam no Brasil, eles começam a frequentar as chamadas congregações religiosas, né? As ordens religiosas que são criadas para abrigar os pretos. Então, a Irmandade dos Irmãos Pretos, e outras irmandades de São Bento, de São Benedito, algumas irmandades que são criadas exclusivamente para abrigar pretos, que era uma irmandade católica, que tinha no subterfúgio, no subterrâneo, algumas práticas ancestrais, porém que vão sendo lentamente apagadas e sendo cada vez mais fortes as práticas religiosas católicas. Porque a construção disso é muito mais forte.
a imposição dos escravizadores, a imposição social. Tem lugar para sentar aqui, ó, faça favor, aqui, pode sentar aqui. A imposição social, a imposição das pessoas. É muito difícil você sair disso. E assim, por qual motivo que eu vou apanhar mais do que eu apanho para defender minha bandeira? Gente, pensemos como seres humanos e não como heróis nacionais. Imaginem se vocês, eu tenho uma crença, eu vou tomar 100 chibatadas por ela. Quem se submeteria a isso? Pensando friamente, eu vou tomar 100 chibatadas para falar que eu sou macumbeiro? Eu vou falar que eu sou o quê? Qualquer coisa. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu amo. E aí, conhece ele? Nunca vi na minha vida. Gente, nós temos que ser coerentes. O preto, ele abandonou. Não é que ele abandonou, caralho. Sobreviveu à situação que ele estava. Então, nós queremos impingir sempre a culpa de tudo ao próprio escravizado. Eu quero culpar o preto por isso. Aí a primeira coisa que fala, mas babá, lá na África tem escravidão. E daí? Também tinha no Egito, não tinha no Oriente Médio, tinha na Europa, tinha na América toda escravidão. Ué? Não legitima a questão do escravizado preto. Só que quando acabou a escravização do branco, pelo branco na Europa? Quando acabou? No século II ou III depois de Cristo. Quando acabou a escravização no Oriente Médio, na Ásia, no extremo asiático, ou nas Américas? Gente, isso não vai legitimar nunca o que fizeram com os pretos. Também tem uma grande diferença aí, porque assim, a escravização dos outros, você até tinha ali normas e regras, mas ele fazia parte do sistema econômico. Enquanto que a escravização do Ocidente dos africanos, ele era a base do sistema econômico. Sim. Né? Com a evolução cultural, eles foram a base, não era parte. O mundo ocidental, ele é o que ele é hoje graças à escravização do negro no século XV ao século XIX. Toda a construção do mundo ocidental, a parte econômica, geopolítica, social, ela se deveu às costas do povo africano, sem exceção. Hoje, o Ocidente ele só existe graças aos escravizados. Era a base econômica de tudo. Plantation, quem que fazia a plantação de toda a América, do fumo, do café, do algodão, pensa na América toda. Tudo existe hoje, a questão da industrialização da Europa, por meio dos tecidos ingleses. De onde que vinha o algodão que foi o tecido inglês? A Inglaterra produzia algodão? Não produzia algodão na Inglaterra. Quem produzia algodão? Os pretos na América. Quem produziu açúcar, que chegou a ser a coisa mais cara do mundo, foi açúcar. Quem produzia açúcar? A Europa que produzia açúcar? Não. Então toda a questão da economia mundial, ela é o que ela é hoje, graças às costas do povo preto. Que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Sim. É o último país. O sistema econômico ocidental ele sustentou por 5 séculos graças à escravização do negro. E não é só na produção, assim, porque a Inglaterra fazia toda uma força para o Brasil acabar com a escravização, mas quem está ganhando mais mercado ilegal aí, depois da Inglaterra foi a escravidão, foram os próprios ingleses. Sim, porque era mais dinheiro fazer tudo por baixo dos panos. Que era o tráfico negreiro mesmo. Que antes o tráfico negreiro era legal, depois se tornou ilegal. Ilegal é mais caro, dá mais dinheiro. E assim vai. Então, tudo isso, gente, eu falo, porque para tentar entender que nós temos que romper com uma série de coisas.
Nessa semana me perguntaram, Mário, por que seu terreiro não tem secretismo? Porque não tem um santo no meu terreiro, não tem Jesus no meu terreiro, mas não tem Jesus no meu terreiro mesmo. Primeiro que eu não sou cristão. Já começa por aí. E segundo, se eu colocasse lá uma imagem de Jesus branca, de cabelos longos, de barbinha bem aparada, com o bracinho assim, eu estou reconhecendo a dominação do branco sobre o preto. Quando eu coloco essa imagem como principal no meu terreiro, eu estou afirmando que eu sou subserviente à colonização. Aquilo que o povo preto sofreu para conseguir manter, eu estou reafirmando a derrota do povo preto. E eu nunca vou fazer isso. Se eu canto para santo no meu terreiro, eu canto? Não. Não canto para santo no meu terreiro. Eu canto para orixá entidade. Não tem um ponto no meu terreiro que canta falar de São Bento, São Benedito. Não tem. Eu não admito que se cante no meu terreiro música para santos. Quando eu canto para santo, eu estou reconhecendo que o cristianismo, o catolicismo venceu. Que todo esse esforço branco para acabar com a tradição preta venceu. Por isso eu não admito o secretismo. Na minha casa, não. Não critico quem faça. Cada um tem a sua. Cada panela o seu tempero. Eu não admito isso. Não faço isso. Eu tento cada dia mais ser mais preto. Nas minhas ideias, na minha prática, no meu terreiro. E isso, infelizmente, aconteceu nesse universo do candomblé de caboclo. Esse caboclo já é cristão, já é católico, ele é devoto da Senhora Aparecida. Há práticas todas ligadas a datas católicas. O preto velho do candomblé de caboclo, ele é bem católico, e assim por diante. Então essa construção em que reafirma o poderio branco, o poderio ocidental, o poderio cristão, está sendo sempre reafirmada. E é por isso também que a gente vê, e a Umbanda, não Umbanda, né, gente? Eu falo, a Umbanda é pessoa jurídica, né? Falando da pessoa física, os dirigentes, o praticante da Umbanda, o praticante da arte da Umbanda, ele não pensa nisso. Ele não para pensar no seu erro como praticante de uma tradição afro-brasileira. Por isso que ele é suscetível às mudanças embranquecedoras das práticas e dos rituais da Umbanda. Por isso eu posso pôr na Umbanda cromoterapia, eu posso pôr na Umbanda reiki, eu posso pôr na Umbanda qualquer coisa, menos coisa de preto. Nada, porque de preto é maldoso, gente. Preto é feio. Mas eu posso colocar qualquer coisa do universo na Umbanda. Então eu posso pegar a tradição hindu e enfiar na Umbanda. Japonesa, enfiar na Umbanda. Russa, do xamanismo siberiano, eu ponho na Umbanda. Vou ver animal de poder. Um elefante de asa rosa. É um animal de poder. Vou tomar ayahuasca até me embebedar com ayahuasca e vou ver o elefante de rosa verde. Na Umbanda. Então você pega, eu me aproprio de um ritual que não tem nada a ver com a Umbanda, meto na Umbanda e faço que a Umbanda é aquilo também. E eu não vivo o ritual original. Eu não compreendo onde a ayahuasca nasceu, por que nasceu, como nasceu. Eu tiro do seu espaço, arranco de toda a sua tradição, e enfio na Umbanda e vou tomar ayahuasca na gira. Olha que bonito. Por quê? Porque eu não sigo regras. Eu, como ocidental, cool, legal, gente boa, maravilhoso, branco,
não sigo regras. Quem vai me dar regra? Outro dia me falaram assim, papai, eu odeio regra. Caralho, então se mate. Se você não pode com regras, se mate, porque o mundo nosso se baseia em regras. Regras de convivência, regras sociais, profissionais. São regras que existem para a gente poder morar num sistema social. Então, se você não quer seguir regra, pega, constrói uma cabana no meio da floresta amazônica e more sozinho. Aí você não tem regra para nada. Você dorme quando você quiser, come quando você quiser, faz o que você quiser quando você quiser. Pronto. E aí, mas se você quer viver em sociedade, há regras para isso. Então, são construções que eu preciso desfazer na minha cabeça, em primeiro lugar, para depois tentar encontrar um caminho correto espiritual para seguir. E a Umbanda passa por isso. E aí, não é uma crítica, mas é uma crítica das transformações que o orixá preto vai se tornando branco. Para e passo se tornando branco. Características antropomórficas brancas. Se você pega as representações do orixá, do Enkice, do Vodum, na África, não tem nada a ver com as que nós vemos no Brasil. Iemonjá, por exemplo. Iemonjá, a representação clássica dela entre o povo Egba é de uma mulher barriguda, com os peitos enormes que cobrem a sua barriga. E a barriga é desse tamanho, a barriga dela. Com os peitos que cobrem a sua barriga. Por quê? Ela é a mãe dos peixes, ventre gigantesco. E o peitão por quê? O peitão é o símbolo da força da mulher. E ela amamenta um monte de filho. Por isso tem um peitão. Claro, é clássico isso. Mas tem que se tornar a Janaína, no Brasil branca, com esvoaçante saindo do mar. É a construção nossa, para quebrar qualquer lembrança preta. Você começa a pegar a imagem de Ogum na Nigéria, do cara altamente forte, com a sua espada e tudo mais, aí ele vai se gourmetizando, aí se torna um guerreiro romano, com um capacete romano, com uns negócios no braço romano. Um negão que se veste de mariô e que prefere tomar banho de sangue do que de água, ele vira um guerreiro romano. Montado num cavalo branco. Tinha cavalo branco na Nigéria, na época de Ogum? Eu pergunto. Mas assim, essa construção que foi feita para apagar qualquer memória preta, qualquer memória negra, nós temos que reconhecer isso, gente. Temos que compreender que isso foi feito, isso é deliberado, não aconteceu. Isso foi deliberado. Isso foi deliberado. A Umbanda nasce deliberadamente num ambiente racista que teria que cortar qualquer ligação com a tradição preta. Isso foi deliberado, porque o ambiente daquela época, isso no século XX, era um ambiente do quê? Acabou de ter acabado a escravização, o preto ele é mal visto por todos, porque ele mora onde? Ele mora nos morros. Do que vive o preto nessa época? De bicos e pequenos furtos. Porque ele não tem nada. Ele é arrancado da sua casa, que ele morava como escravizados, e jogado na rua. Não tem emprego para ele, não tem moradia, não tem comida. Como é que ele vai viver? Cada dia ele é mais odiado pelas pessoas. Cada vez mais mal visto pelas pessoas. E esse ambiente é que a Umbanda nasce. Vamos romper por completo com toda a lembrança que possa existir com relação aos pretos. Então, a construção ela é feita sobre isso. Até na sua observação do Congresso,
Claro. Mas o próprio nome da Umbanda, como chama a Umbanda de verdade? Umbanda Branca e Demanda. O nome da Umbanda de verdade é esse. E no Leão Souza, no primeiro livro, a primeira página falando, nós não somos macumba, nós não somos batismo de nós não somos nada desse depoimento, nós somos Umbanda para a sociedade, para curar, livrar os maus, ou seja, ele tem que separar. Sim, a construção da Umbanda vem nisso, separar por completo qualquer prática que lembrasse a tradição preta, africana. E tudo que não é africano eu vou aceitando. Por isso que eu aceito a teosofia, aceito o reiki, aceito um monte de besteira, não besteira da coisa, mas para colocar dentro da Umbanda. O reiki é uma coisa que eu vou entender numa prática japonesa, eu vou ter que usar símbolos japoneses, mantras japoneses. Isso é reiki. Não, mas eu vou criar o reiki xamânico. Ou então eu vou criar o reiki umbandista. Já tem já. O reiki umbandista. Por quê? Porque eu não posso fazer a prática do japonês. Tendo puxado. Lógico que é racismo. Lógico que é racismo. No máximo que eu posso fazer é coisa hindu, porque hindu, Lakshmi, Ganesha, que nome bonito. Vai Ingunzo. Ingunzo, olha o nome de preto. Ingunzo é o nome é o axé em língua bantu. Ingunzo. Olha aqui. Lakshmi. Olha que lindo, Lakshmi. E assim vai. Então, nós somos racistas, gente, entendam isso. Primeiro tem que reconhecer que eu sou e depois mudar isso em mim. Isso demora. Aí você está dizendo assim, é uma coisa que é meio complexa, porque muita gente não gosta de ouvir isso, porque você pode não ter um racismo fenótipo, né? Tipo, a cor, uma beleza. Mas é uma negação da existência. Por assim dizer, por exemplo, se eu não sei qual é a história que leva essa pessoa a ser como é, por exemplo, eu tenho um diagnóstico diferente, eu não tenho fenótipo. Então, a minha vida se dá de uma forma. Mas quem tem o fenótipo de preto, ele vai se dar socialmente de outra forma, né? Dentro da nossa estrutura. Mas nunca eu reconheço, por exemplo, a história de onde veio essa pessoa, na verdade, estou negando a existência dela. Então, na minha relação, mesmo que eu não rejeite o fenótipo dela, se eu não conheço a história, estou negando a existência. Mas isso é racismo. Faz sentido? Claro, perfeitamente. O ideal racista, Esdras, é negar o outro. Esse é o ideal racista. O outro não existe. Não há. Só existem os meus iguais. Porque eu sou superior. Os meus iguais são superiores. Somente eu reconheço como o meu igual um que não é preto, um que não é japonês, não é africano, o que não é russo. Eu só reconheço os meus pares, com quem eu posso relacionar. E tem a mesma ideologia. E a negação do outro. A ideia racial é a negação da existência do outro. É a negação da alteridade. Esse é... Por isso fazer o mecanismo do outro deixar de existir. Sim. Aos poucos, se você for avaliar, os negros estão deixando de existir. Pode olhar. Estamos deixando de ser negros 100%. Nós temos o cabelo mais alisado, nós temos o rostinho mais afilado, nossas práticas são diferentes. E ao longo do tempo, vai deixar. Isso é também deliberado também. Foi deliberado. Porque se você pega escritos... eu até coloquei daquele texto que fala sobre o Sheikh Anta Diop. O Sheikh Anta Diop. Lá fala da questão de que em 2 séculos os pretos seriam mais bonitos, teriam o nariz mais afilado, não seriam tão boçais. Deixe de casar com a sua própria tia, sim. Procurar a outra. Quando me perguntam, sua esposa, ela é negra ou ela é loira?
Eu falo, ela é negra. Nossa. Como? Por quê? Porque o símbolo é o Pelé, né? Que casou com a Xuxa. Tem que ser assim. Ou seja, você tem que estar com uma negra, com uma loira do seu lado. Mas você não vê o discurso do vice-presidente tá clareando a raça. Clareando a raça. Você é um negro de sangue azul, você é O negro de sangue, branca. o negro de uma branca. Então, essa é a construção. Mas até por exemplo, isso é uma sabotagem da sua própria identidade. Porque, tudo bem, eu não tenho o fenótipo de preto, eu tenho o genótipo. Mas isso faz parte da minha história também. Porque eu não sou Mas eu não assumo isso, Esdras. Quem brasileiro que fala que ele tem gene... Você vai falar, não, meu avô é da Itália. Quando agora ele quer ir pra faculdade, ele fala que ele é negro. Só para cota. Para cota é fácil falar. Agora ele fala sempre o quê? Ah, meu pai veio da Itália, meu avô veio da Hungria, meu avô veio da Eslovênia. Mas e o da África? Nem sei se teve. Ninguém fala o sobrenome que veio da Europa, mas o sobrenome que veio da África, ou tipo, África tem um país, né? Os áreas são tudo a mesma coisa. Tipo, eu sou Silva porque Silva é europeu de Portugal. Mas ninguém tá falando, tipo, e o seu gene veio de Angola, veio de Moçambique. Isso não é. Quem aqui, por exemplo, tem um nome africano? Quem aqui tem um nome italiano? Quem tem nome húngaro, por exemplo? Ou um nome europeu no geral? Então veja, é assim. O apagar do preto, do negro, ele foi sistematizado. Ele foi elencado como fundamento, por isso ele não podia ter nome mais. Quando ele vem para o Brasil, recebe o nome José, Carlos, são os nomes Antônio. Nomes de quem? Nomes de quem? De santos católicos. São os nomes que são dados aos africanos escravizados. Recebem nomes de santos. Ou nome bíblico. Por quê? Porque é os nomes que são dados aos escravizados. Nomes bíblicos ou nomes de santos. Só. E os nomes, sobrenome que ele teria da sua etnia, às vezes colocam a etnia que ele segue. Então, Ginga ou outro nome que é dado apenas para diferenciar do grupo de qual ele pertence. Apenas por isso. Mas quando ele é comprado por um outro homem, ele passa a ter o nome do comprador. Ponto. Então, isso é a história do Brasil. Existe algum estudo, de repente, revelado na psicologia? Porque na psicologia fala muito sobre você aceitar a si mesmo como merecimento, né? Então, na mesma forma que você tem embranquecimento do povo preto no Brasil, você tem uma interpretação do que é o povo branco e a miscigenação, né? Somos miscigenados. Então, mesmo assim, você se vê como uma pessoa um pouco mais escura, porque tem italiano, eslavo, mas eu vou para a Europa, eu não sou branco como eles, né? Mas eu me vejo embranquecido aqui no Brasil. Mas no que eu não reconheço a minha ancestralidade preta ou o meu fenótipo preto, se eu sou um pouco mais claro, né? Então, não eu quero reconhecer isso também gera anormalidades psicológicas. Né? A identidade é uma parte de si que você nega, é igual a psicologia, né? Você aceitar que você é a sua história. Então, deixa eu explicar a sua pergunta para quem tá da gravação. Então, da ideia das conflitos psicológicos de aceitação ou não da sua cor de pele. Há um trabalho de psicologia, sim, há um trabalho de psicologia que foi feito na USP, em que a mulher que pesquisou isso, esqueci como ela se chama, cito muito, eu esqueci o nome dela, mas ela pesquisou somente homens e mulheres que o fenótipo caracterizava como preto. Então, o fenótipo. Não é a declaração da pessoa, era o fenótipo dela. Então, ela andando na rua, parava, via uma pessoa preta, mulher ou homem, e parava para conversar com ela. Então, ela ficou nessa pesquisa há muito tempo, andando pela rua e parando pessoas pretas para falar com elas. O que ela percebeu? Que a maioria das pessoas que eram pretos ou pretas não se reconheciam como tal.
Olhavam-se no espelho e não viam uma pessoa preta. Era uma pessoa com qualquer tipo de cor, menos pessoa preta. Era mulato, cor de jambo, pardo, moreninho. Então havia vários adjetivos que eram dados à pessoa, a cor de pele dela, mas nunca a cor preta ou negra. A maioria não se reconhecia como negro, mas dava vários matizes de cor à sua própria pele. Por quê? Porque ele não consegue se identificar como isso. Pela construção que foi feita da negação histórica, do enfraquecimento do significado de ser preto, que preto sempre vai ser o quê? Escravizado. Então, se for enfraquecer, olha, você tem que ficar quieto. Você morava na senzala e você está na faculdade, então cala sua boca. Essa dominação é até hoje. Você tem cota, cala sua boca. A Lei Áurea está escrita lá, Lei Áurea. Vamos revogar esse negócio ainda. Porque isso é uma pressão que existe e você ouve falar isso na rua. Você ouve esse tipo de conversa. Porque é inadmissível você ouvir isso. Lógico que causa. Nós consegue ligar. Há suicídios. É igual a pessoa que não se reconhece homem ou mulher. E se vê com um pênis ou com uma vagina. E se mata por causa disso ou corta fora. É o mesmo problema. Ela se olha no espelho, não se reconhece como homem, ou como mulher, ou como preto. Eu me mato, eu sou o quê? Em que grupo eu pertenço? Porque acho que essa é a minha dúvida na cabeça dele. É o grupo A? Eu sou da onde que eu estou? Onde que eu estou? Eu não sirvo para ser esse, eu não sirvo para ser aquele. Eu não posso ser um médico, eu não posso ser isso, eu não posso ser aquilo. Então eu tenho que ser o quê? Sempre o coitado. Sempre aquele coitado. E ele vai deixando com isso a sua ancestralidade passar. Ele vai esquecendo. E vai negando isso também. Ele vai negando. Assim, não, opa, me chama de negrão não. É melhor do que você. Não, eu sou negro, sim, graças a Deus. Eu acho que cada consciência coletiva, porque a gente tem determinados eventos. Chega um negrão lá, o cara é médico, ninguém sabe, mas quando fala, não, ele é, Tá vendo, ó? Eu postei na minha página do Instagram, se alguém me segue lá, eu postei foto de policiais, todos pretos, que eram, lá no meu batalhão, chamava-se da Paz dos Negrão, a turma dos Negrão. No dia da fotografia, no dia 2, eu estava com um grupo ali, Sim. policial militar também, Sim. estava lá no meio, aí ele falou assim, a nossa conta não saiu agora, vai sair na próxima condecoração. Sim. E eles brincam com isso. Mas se você for pegar agora, nós temos um jogador famoso que joga lá em Paris, e foi perguntando para ele, você é negro? Não. Você só pergunta, não. Ele não se vê negro. Você é o melhor do mundo. Não, mas eu voltei nessa foto. Aí uma pessoa, um gaiato, pegou essa minha foto, publicou no Instagram dele. Falou assim, tá vendo? A gente não é racista. Então a explicação que ele fala que ele não é racista é porque na rota já teve negros. Tem um amigo. Eu até tenho um amigo que é preto. A minha faxineira é preta. Eu não sou racista. Imagina, a minha faxineira é preta. É coisa da família essa minha faxineira. Você tem ideia? Eu não sou racista. Isso somos nós, gente. Isso somos nós. Nós temos que quebrar isso na nossa cabeça. E a Umbanda é coisa de preto para todas as cores. Mas ela é uma coisa de preto. Nós temos que reconhecer isso da Umbanda. A Umbanda é uma coisa de preto. Ponto. Que é para qualquer pessoa. Branca, preta, vermelha, amarela. Não importa quem vai praticá-la. Mas eu nunca vou poder apagar a história e a lembrança de que a Umbanda, a palavra Umbanda vem de Umbanda, que quer dizer cura. O que nós oferecemos para as pessoas? A cura. Do quê? Dos preconceitos, dos problemas sociais, raciais. O terreiro oferece isso. A obrigação de um terreiro é oferecer a cura física e espiritual das pessoas. É isso que o terreiro serve.
Esse é o trabalho de um terreiro. E a cura física passa a cura espiritual e psicológica passa pela quebra dos preconceitos que eu tenho, porque grande parte dos meus problemas pessoais e sociais se dão em relação ao meu preconceito ou do outro. Essa é a grande questão. Nós somos preconceituosos, às vezes conosco mesmos, às vezes com o outro, ou sofremos por isso. Então, o terreiro serve para curar esses males, essas dificuldades que as pessoas têm. É isso que eu faço aqui. É isso que é o meu objetivo. Quebrar os paradigmas, quebrar as construções que foram feitas ao longo do tempo para que eu possa ter uma vida melhor, mais adequada e mais agradável. E a última pergunta. Os boiadeiros e vaqueiros, eles receberam, eles também herdaram esse preconceito, ou a Umbanda também olhou para esses trabalhadores com preconceito por isso? Claro, no começo da Umbanda, e vamos botar a Umbanda e falar sobre isso. Os caboclos de pena tinham que ter a característica o quê? Cristão. Que é o índio bravio, herói, que lutou contra os próprios irmãos por nós. Ele combateu com os demais indígenas por nós. Então esse é o caboclo aceitável. Eu não posso pegar um caboclo selvagem. Aliás, o caboclo selvagem ele vai se encaixar onde? Na quimbanda. No caboclo quimbandeiro. Então, o selvagem, o caboclo de pena selvagem, vai encontrar lugar apenas e tão somente na quimbanda. Então, eu não sou mais católico, eu não sou mais cristão, eu não sou mais nada disso, ou nunca fui, então eu vou ser encaixado na quimbanda, que são os caboclos quimbandeiros. Ponto. Da mesma forma, esses seres que se encaixavam aqui também eram católicos. Rezavam. Você vai encontrar terreiros de candomblé, de caboclo, que tem altares católicos extraordinários, são visivelmente lindos, parece o Vaticano, mas é um terreiro de Umbanda, mas você vai ver lá, e o cara tem orgulho daquilo, aquele monte de santo branco. Olha, esse aqui tá lá o São Jerônimo, com os leãozinhos do lado, tem até o ponto, né? Com o seu leão, Xangô, com o seu leão do lado. Então, que é o São Jerônimo com o seu leão do lado. Ó, esse aqui é o Xangô, carequinha, saca a barbichinha dele. Não, esse é o Xangô, não, né? Xangô. Olha meu Xangô, que bonito. Então, isso é como as coisas vão sendo feitas e sendo realizadas. Os caboclos, eles se manifestam dessa forma. Por quê? Porque tem que ser aceito. Aí me perguntam, bababá, o caboclo, ele era católico? Pode ser que seja. Mas a influência de tudo isso é de quem? Primeira do médium. Primeira do médium. E a segunda do terreiro. Vamos dizer, por exemplo, qual é o seu nome? Luciana. Luciana vem no meu terreiro e fala assim, ô Mário, eu queria participar do terreiro. Só um exemplo. Eu nunca incorporei na minha vida, não sei como é que funciona, mas eu achei legal aqui, quero começar a trabalhar no seu terreiro. Tudo bem, vai passar parte da corrente. Vai se acostumar com o ambiente, vai sentir a espiritada, tal. Aí um dia incorpora um caboclo. Bate no peito, fala grosso e tal. Aí, meu pai, qual é o nome do senhor? Ele ia falar, Nhanendeua. Eu falo, hã? Nanindeua. Esse caboclo terá aceitabilidade? Ele vai ser aceito no meio umbandista? Nanindeua. Sinceramente, gente, pensa, qual na relação de caboclos da Umbanda tem Nanindeua, na relação de caboclos? Tem. Tem. O que é o caboclo? Boiadeiro, areboia, jiboia, não sei o que tem. Por quê? São os nomes aceitáveis. Mas ele chama Nanindeua, caralho.
Meu nome é esse. Não, ó, esse nome não dá. Você vai mudar. Mas que nome que eu vou dar? Aí, não. Piaçaguera. Tem outro nome indígena. Piaçaguera. O nome de uma estrada, né? Não dá, olha, pai, muda de nome. Caralho, mas os nomes que eu conheço são esses, da minha tribo. Ah, então um outro nome. E assim vai. Então veja, além do ambiente que ele vive, também a questão do próprio médium. No meu terreiro, como é que funciona? Se é um caboclo, ele vai falar assim, qual é o seu nome? Roberto Carlos, bicho. Vai ser Roberto Carlos, bicho, e acabou. E tranquilo, não tem nenhum problema. Eu não vou falar para mudar de nome, é o nome que ele deu, e acabou. Eu estou pouco me importando se vão falar. É Roberto Carlos Bicho. E acabou. Ou Roberto Carlos Mora. Ponto. Então, essa é a diferença do meu terreiro. Aqui o médium não é doutrinado, nem o guia é doutrinado. Vou falar para o guia fazer isso, aquilo, outro. Quem já veio aqui no meu terreiro já viu que quando a pessoa incorpora e o Mário está em terra, não estou incorporado, ele começa a ficar assim e tal, eu já mando, fica de pé. Você não precisa ficar assim no meu terreiro. Aí ele fica de pé, fica normal. Por que isso? Que o médium se condicionou a isso, ao comportamento esperado do médium. E eu falo, fica de pé. Aí mas fala normal. E ela fala normal. Porque ele é capaz disso. Porém, ele está acostumado e as pessoas esperam isso. Se eu chamar um caboclo aqui, ele for violentíssimo, falar em línguas, vai ter uma fila para falar com ele. Mesmo que não tenha que ele fale, mas vai ter uma fila. Por quê? Porque ele fala em línguas, ele é fortíssimo. Bom, é isso que tem que ter. É isso que eu quero. Que não tem que se adaptar. O guia se adaptar a mim, adaptar a assistência ou ao terreiro. Ele é o que ele é. E eu vou ter que respeitar o que ele é pelo que ele é. E assim tem que ser. Ok? Obrigado, gente, pela paciência. Por quê?